Ok. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento da SOPERJ, no dia de hoje. O evento é Dialogando com o Inesperado, Comunicação Sensível em Cuidados Paliativos Perinatais. Fico muito feliz como coordenador de departamento, eu sou Evandro Prado, e grupos de trabalho, estarmos com um evento com dois departamentos científicos participando, o de Cuidados Paliativos, a presidente é a doutora Fernanda Lobo Rascão e a doutora Laura de Fátima Afonso Dias, que é presidente do Departamento Científico de Perinatologia. Antes de passar a palavra, eu acho que vai ser um evento muito interessante para a gente ouvir, espero que vocês gostem. Mas antes de passar a palavra para a doutora Fernanda e a doutora Laura, nós vamos ver um vídeo institucional, por favor. Só um minutinho, doutor. Deixa eu botar com som. O som? Não tá saindo o som, doutor. Não sei por quê. Também estranhei.
Bom, muito bem. Vídeo muito bacana, né, de tudo que a Soperd tem feito e o sucesso do que nós tivemos no Consoperd em 2025 realmente foi um espetáculo. Para quem está entrando nesse momento, né, vou refazer as apresentações. É um evento com a iniciativa de 2 departamentos científicos, dialogando com o inesperado, comunicação sensível e cuidados paliativos perinatais. A doutora Fernanda Lobo Rascão, presidente do Departamento Científico de Cuidados Paliativos e Medicina da Dor, e a doutora Laura de Fátima Afonso Dias, presidente do Departamento Científico de Perinatologia. Vou passar a palavra para elas. Muito obrigado. Por favor. Obrigada, professor Evandro. Boa noite a todos. É um prazer a gente iniciar a primeira atividade do Departamento de Cuidado Paliativo e Medicina da Dor, agradecendo a essa diretoria, né, desse triênio que, pela primeira vez, a gente tem um Departamento de Cuidado Paliativo, né, então isso é uma grande alegria para a gente, né, eu como presidente, a Lu como membro e representando todos nós, né, do departamento. É um assunto tão importante, né? A gente está começando hoje recebendo a Laura, que é presidente do departamento de perinatologia, né, da Sotiers, mas ela também é diretora técnica do Centro Nicolau Urbano, da unidade de Campos e Macaé. É uma neonatologista de muitos anos de estrada e que vai colaborar muito assim para trazendo questões específicas da perinatologia e somando com a gente, né, no nosso lugar de intensivistas e paliativistas. A gente vai começar, a Laura vai falar um pouquinho e depois a Luciana, que é uma colega assim, muito querida da terapia intensiva de muitos anos, né, Lu? A gente começou nessa estrada na terapia intensiva há muito tempo. A Lu tem uma grande experiência em paciente em condição crônico complexa, em home care, faz um trabalho assim lindíssimo. E hoje em dia ela está em Petrópolis, né? Deixou o Rio de Janeiro, está na Comissão de Cuidado Paliativo do Alcides Carneiro, lida com residente, então está fazendo um grande trabalho no cuidado paliativo de lá. E na nossa primeira reunião do departamento, ela trouxe esse caso, muito angustiada, né? A gente discutiu e pensamos, né? Bora passar isso adiante, né? Falar com quem de direito, né? Então, é muito importante que essa exposição chegue, né, a obstetras, a ultrassonografistas que lidem na perinatologia, enfermeiros, todos parentes, né, todos que lidam com gestantes, né, e principalmente com as gestantes numa gestação de alto risco. Que a gente possa fazer uma comunicação mais sensível, menos violenta, né, com essas famílias. Tá bom? Então, a gente tem 1h30, tá, para a gente trocar. A Laura vai falar um pouquinho, a Luciana vai falar o caso clínico e depois, no final, a gente vai abrir espaço para a gente discutir. Tá bom? Laura, com você. Bom, eu agradeço ao Departamento de Cuidados Paliativos e Medicina da Dor da Soperd esse link com a neonatologia, especialmente a doutora Fernanda Lobo, a Luciana. Cumprimentando o professor Evandro, eu gostaria de cumprimentar todos os profissionais de saúde, principalmente os médicos que nos assistem nesse momento. Assim, eu sou neonatologista, comecei a fazer perinatologia, na verdade, em 1981.
né? No século passado e não foi no final do século passado. Então, acompanhei os avanços da neonatologia e eles foram enormes, eles foram muitos. E em 2017, nós fizemos na UTI Nicola Urbano o primeiro simpósio internacional de perinatologia. Foi um simpósio que se deu em Búzios, e aí teve um pré-congresso, teve um pré-simpósio. E aí eu falei, vai ser um fórum de cuidado paliativo. Os meus pares não acharam que fosse uma coisa boa. Eu, na época, fui a Campinas, eu fui à USP e eu catei gente para vir falar para a gente, né, nesse fórum, e resolvi que o fórum ia sair. E o fórum ficou em suspenso, assim, vai dar certo, não vai dar certo, foi um maior sucesso, não tinha cadeira para as pessoas sentarem, né? E de lá para cá, foi em 2017, de lá para cá, eu comecei a me interessar muito mais pelos cuidados paliativos e pelo entendimento dessa ciência, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, ao convite. Acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente, e o desafio chama-se comunicação. Nós vamos precisar conversar muito com os jovens doutores sobre comunicação. Eu acho que é o maior problema que nós teremos tratando-se de cuidado de uma forma geral. Então, eu espero que o caso de hoje, que é um caso que acontece conosco no nosso dia a dia, né? E assim, esse é um caso planejado, a gente tem casos que não são planejados, né? Então, esse é um caso que a mãe conhecia toda a problemática, né? E conseguiu ser ajudada de uma certa forma, mas a gente tem casos que a gente chega na sala de parto e a gente se depara com ele. Esses são casos que, para mim, são os mais difíceis. Embora a condição da mãe de carregar um feto com um problema importante e sofrer todos os dias é também uma angústia enorme. Então, assim, hoje o profissional de saúde e principalmente o médico, porque é o médico quem faz o diagnóstico, quem faz o prognóstico e quem dá a notícia, né? Então, esse cara, esse cidadão, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ter conhecimento, ele precisa conhecer, ele precisa ser munido de ferramentas, e ele precisa ser muito protegido, ele com ele mesmo, porque ele vai precisar ajudar, porque hoje ele não pode só informar, ele não deve só informar o problema. Ele informa e ele participa do desfecho, ele participa das escolhas, ele como cidadão, como profissional, que está com essa mulher, que está com essa gestante, é quem ela confia. E ela vai em quem ela confia. E o primeiro elo de relacionamento, o primeiro elo para dar certo, chama-se confiança. Então, a primeira coisa que um profissional de saúde precisa mostrar precisa despertar no seu cliente, no seu paciente, que nesse caso é o pai e a mãe, é a confiança. Depois vem a mistura de emoções, para depois, em terceiro lugar, a gente começar a conversar sobre a doença. E a gente precisa conversar sobre a doença. E a gente precisa fazer o diagnóstico, ele tem que ser preciso. E eu queria, no final, se eu tiver oportunidade, conversar um pouquinho sobre o diagnóstico. Porque a gente não pode entender que os diagnósticos são iguais, são feitos de forma correta, de formas assertivas, em todos os lugares, se a gente analisar o estado do Rio de Janeiro somente. Os diagnósticos não têm a mesma assertividade, as oportunidades não são iguais, as desigualdades são enormes, tanto da carga de doença que uma gestante traz, quanto da sua condição de buscar recurso. Isso é muito complicado. Então, assim, hoje nós médicos precisamos, enquanto sociedade, nos fortalecermos, porque assim, e a gente vai ter que se preparar
para coisas muito complexas. Por exemplo, a gente tem que se preparar não para a mãe decidir se vai viver ou se vai morrer junto conosco, se a gente vai retirar uma terapia ou não retirar uma terapia. A gente vai daqui a pouco conversar sobre terapia gênica, sobre placenta artificial. Os ensaios estão andando muito rápidos e vão mudar totalmente a condição da prematuridade extrema. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai precisar aprender, e, de novo, é ótimo que o professor Evandro esteja aí. Eu acho que assim, uma condição bacana da sociedade é começar a se preocupar muito, muito com a nossa saúde enquanto médicos e com a nossa formação e informação. Então, eu vou deixar a Luciana agora apresentar o caso, e eu tenho um monte de coisa aqui, estou com um monte de papel aqui para falar, vamos ver se eu consigo dar tempo de falar tudo. Obrigada aí. Bom, boa noite, pessoal. Eu acho que agora eu posso compartilhar minha tela aqui, né? Vocês estão vendo a minha tela? Não. Ué, Só que você precisa É, abrir a sua exposição. assim? eu acho que é compartilhar Já está compartilhado, doutora. Tá bom. Agora, Só bota eu aí acho- modo de apresentação. Isso, Agora foi. Tá ótimo. Tá, muito obrigada, gente. Boa noite, meu nome é Luciana, eu sou médica, pediatra, intensivista pediátrica. Em algum momento da vida, eu precisei enveredar pelos caminhos dos cuidados paliativos, e isso é o que eu faço hoje em dia de melhor, né? São os cuidados paliativos. A gente vai falar hoje dialogando com o inesperado, a comunicação sensível em cuidados paliativos perinatais. Muito por conta dessa necessidade que a gente tem, como a Laura falava, como a Fernanda também, essa necessidade que a gente tem de melhorar a nossa comunicação. Antes de mais nada, eu peço desculpas pelos slides, eles não estão tão bonitos como geralmente ficam quando eu faço, mas é porque eu não consegui fazer melhor do que isso. Eu espero que vocês gostem da apresentação. Bom, a discussão de caso, né? GSP, 41 anos, natural de Petrópolis, em união estável e do lar. Ela tinha, essa era a sexta gestação dela, né? Então, é gesta 6 para 2 e 2 abortos anteriores. Desse marido, então, era a quarta gravidez dela, e com um diagnóstico bastante reservado, né? Um diagnóstico ruim, com um prognóstico bastante reservado. A data do primeiro atendimento dela no ambulatório de obstetrícia foi 10 de janeiro de 2025. Já com uma idade gestacional de 14 semanas, mais 5 pelo ultrassom, 9 semanas mais 5 dias. Nessa mesma consulta, ela recebeu encaminhamento para medicina fetal e para o geneticista, e o encaminhamento para planejamento familiar. Já com 20 semanas e 5 dias, ela fez ultrassom, e aí foi vista, né? Foi diagnosticada uma hérnia diafragmática congênita, com herniação à esquerda, defeito do septo ventricular, e aí interrogava CIV, uma sindactilia bilateral e um crescimento intrauterino precoce, retardado precocemente, né? Foi solicitada a amniocentese. Já em abril, o ultrassom morfológico mostra uma hérnia diafragmática congênita bilateral, com herniação de estômago, intestino e fígado, e esse crescimento intrauterino retardado bastante grave. Com 25 semanas mais 2 dias, ela tinha polidramnia também, mantinha, evidentemente, essa hérnia diafragmática, um CIUR,
peso fetal de 715 gramas, e o cariótipo saiu o diagnóstico, né? 47XX e uma ITU de repetição, essa mãe tinha. Somente em abril ela foi encaminhada para os cuidados paliativos. Nossa primeira consulta foi no dia 25 de abril. Em 21 de maio, ela fez um eco fetal, um desvio de área cardíaca direita, com pressão, com bastante pressão de cavidades esquerdas. Bom, pelos cuidados paliativos, né? Nossa primeira consulta, então, acontece em 26/5, né? 26 de maio. A gestante apresentando sinais de luto antecipatório clássico, com bastante ansiedade, tristeza, choro frequente. E na fala dela tinha muita comunicação violenta, ela pôde me contar, né? Na verdade, quando ela chega no consultório, ela fala assim: eu não aguento mais tantos médicos diferentes ao mesmo tempo. Tudo que eu queria era só ter minha filhinha. Então, eles me deram nenhuma foto dos ultrassons, nenhuma foto, eu não tenho nenhuma recordação. Eu só queria uma lembrancinha dela. Ela se queixava principalmente do grande número de especialistas que necessitou procurar, temendo pelo emprego do marido, porque esse marido, ele era caseiro e ele precisava acompanhá-la nas consultas. Nem todas eram aqui em Petrópolis, ela foi muitas vezes ao Figueiras, no Rio, para justamente estar cercada dessa medicina mais sofisticada, né? É um bebê com malformação, geralmente eles são encaminhados para o Figueiras. Em sua fala, revela o quanto sofreu com falas inadvertidas entre as múltiplas equipes que a atenderam até aquele momento. Seria melhor retirar logo. Não se preocupe, você tem outros filhos. É proibido filmar ou fotografar o exame. Ponha aí qualquer número, pois não faz diferença mesmo. Essa fala, especialmente, põe aí qualquer número, foi um aparelho, uma cardiotoco, que o aparelho não estava funcionando muito bem, e isso foi um dos nossos estudantes comentando com a enfermeira para botar, põe aí qualquer número, não faz diferença mesmo, se referindo ao bebê que, né, naturalmente era inviável, né? Então, essa desvalidação dessa gestação muito, muito cedo, e muitas vezes, não só aqui em Petrópolis, mas também no Rio, essas falas foram se repetindo, e quando ela chega para a gente, ela já chega assim bastante sofrida. E aí, qual foi a nossa forma de atuar, né? O acolhimento emocional pelos cuidados paliativos. Primeira coisa, resgatando o sentimento mãe-filho através da ressignificação dos movimentos fetais. A V me consola, doutora. Ela sabe o quanto estou triste, quando estou triste ou chorando, e se mexe mais. Ela dizia assim: é ela que mais me dá força. De todos, é ela que me dá força. Quando o médico vem com uma notícia ruim, ela se mexe e eu me sinto forte de novo. Resgatando o sentido da gestação. Apesar de tudo que eles falam, ela está aqui. E ela continuava alisando a barriga o tempo todo, o tempo todo. Ela está aqui. Ela sabe que eu a amo muito. Acolhimento das angústias e mágoas geradas pelas falas dos profissionais. Eu não aguento mais repetirem o tempo todo que ela vai morrer, porque eu creio no milagre e ele pode acontecer. Aí, né, em seguida, a gente tenta fazer a reconstrução de sentido pelos cuidados paliativos. Através da espera desse milagre, né, que ela traz para a gente consegue acessar o sagrado dessa gestante. O papel da maternidade junto à família, criada no casamento anterior e nesta gestação. Então, ela teve um companheiro anterior, né, com quem ela teve 2 filhos, já eram maiorzinhos, assim, de uns 20 e poucos anos cada um. Mas ela tinha esse novo companheiro. Com esse novo companheiro, ela não conseguia ter filhos, né?
Dessa forma, validando o sagrado, partiu-se para a construção do plano de cuidados durante o parto, né? Que é a nossa estratégia mais importante. Primeiro, a gente valida o que é de sagrado para ela. Então, essa gestação, ela é potente, ela é intensa para essa mãe, ela precisa acreditar nesse milagre, porque a espera pela morte da filha, quando ela entrar em trabalho de parto, essa filha morre. Esse é um momento muito crucial para os cuidados paliativos, né? Quando a gente o momento do parto, o momento de conhecer o bebê, o momento, ela até um minuto atrás ela se mexia na barriga. Esse momento, que é o momento do nascimento, ele também é potencialmente o momento da morte dessa criança. Então, a espera disso de um intenso sofrimento, e é isso que a gente passa a cuidar, né? Então, se ninguém deixou que ela tirasse uma foto ou fizesse um vídeo durante o ultrassom, o que é uma aberração absoluta, né? Imagina quantas mães fazem um ultrassom só para tirar fotinho, só para manter aquela fotinho de recordação durante a gestação mesmo, né? Então, ela nunca teve essa chance, e conseguiu, né, verbalizar isso para a gente, e dessa forma a gente pôde começar a construir já o plano de cuidados naquela primeira consulta. O vínculo foi imediato. É preciso que eu conte para vocês que houve um pedido de desculpas em nome de todos os médicos e de toda a equipe de saúde que tinha, entre aspas, né, maltratado ela nessa comunicação tão violenta. Então, assim, ela percebeu isso, que o pedido de desculpas era real. Eu sentia muito que ela tivesse sofrido tanto por tantas pessoas diferentes, tantos serviços diferentes, até ela chegar ali com a gente, né? Então, foram criadas estratégias para prevenção de novas falas indevidas, como uma interconsulta com a obstetra. Isso foi no dia seguinte da nossa consulta, ela tinha consulta com a obstetra, assistente, e ela tinha bastante confiança nessa obstetra. Lamentavelmente, ela estava entrando de férias naquela semana. Então, foi uma corrida, assim, mais ou menos, né? Uma corrida contra o tempo para que eu conseguisse encontrar essa obstetra, conversasse com ela sobre o plano de parto que nós já tínhamos definido na nossa consulta e fizesse mais um atendimento, né? Foi a antecipação da discussão junto à equipe de planejamento familiar. Essa equipe ela é composta por uma enfermeira e uma psicóloga, só que os encontros do planejamento familiar, eles não são individuais, eles são em grupo. Então, ali no planejamento tem pessoas, né, mães, que acabaram de ter neném, outras que estavam grávidas, e é aquela coisa, né, de grupo, assim, todas elas estavam ali por uma maternidade de baixo risco, né? Então, como é que seria para essa gestante estar ali conversando com outras mães que eram agora, né, mais capazes do que ela? Então, a gente conseguiu viabilizar que essa equipe estivesse preparada para esse atendimento, e o atendimento foi feito individualizado à gestante, né? Assim, respeitando esse luto antecipatório que ela já estava apresentando. Nosso plano de cuidados é construído junto com a mãe e o pai, né? Os genitores. Ela preferia que o parto fosse cesariana, quer abraçar e secar a bebê sozinha, sem o auxílio da equipe de saúde. Ela não queria dormir, ela queria participar o tempo todo do parto, quer tirar fotos e vídeos para recordações, quer permanecer o maior tempo possível junto à bebê, que a morte aconteça no tempo certo, no tempo natural, queria apenas que ela e o pai estivessem na sala de parto, sem nenhum outro amigo ou familiar. No caso da morte, a gestante quer participar e desempenhar os cuidados com o corpo, como a limpeza
e o vestimento, né? Vestir esse bebê. Então, em 16 de junho, menos de um mês depois da nossa primeira consulta, em torno de 20 dias depois da nossa primeira e única consulta, na verdade, ela inicia o trabalho de parto durante a noite, o que é especialmente pior, assim, né? Porque, na verdade, ela deveria ter tido neném lá no Figueiras, mas foi de noite, ela entra em trabalho de parto e ela vai lá para o Alcides mesmo. A gente conseguiu que o parto fosse cesáreo, a bebê permaneceu 10 minutos no colo da mãe, quando precisou que fosse administrada a medicação para manejo da dispneia, que foi a morfina. A morte aconteceu naturalmente e G pôde participar de alguns cuidados junto à enfermagem. E aí eu ponho aqui, porque eu acho que todos esses casos, eles precisam ser revistos, né? E analisados de forma bastante crítica. E assim, quais foram os nossos erros e quais foram os nossos acertos? Eu gosto de começar pelos erros. Não há prontuário único eletrônico nessa unidade hospitalar. Então, tudo que é escrito no prontuário é prontuário de papel, e isso estava no ambulatório. Lá no hospital, né, são prédios diferentes, então isso fica no ambulatório, evidentemente, o parto acontece no hospital. E há uma falha de comunicação, porque como não tem prontuário eletrônico, a pessoa do plantão não consegue acessar as informações contidas no prontuário. Os pais não tinham nenhum documento que pudesse verificar o plano de cuidados construídos. Então, o que aconteceu, na verdade, é que ela não tinha nenhum papel desse plano de cuidados por escrito. E ela não ela conseguiu verbalizar isso para o plantão, né, da obstetrícia, conseguiu verbalizar também para a pediatria, mas houve ali um intenso, uma angústia bastante intensa. O pai dizia assim: cadê? Você não tem o telefone daquela doutora, aquela doutora que prometeu que ela ia ficar no seu colo. Então, houve essa angústia já desde o início do trabalho de parto em casa, quando ela chega no hospital, acaba que a gente consegue, de alguma forma, né? Eles conseguiram o contato do nosso coordenador da comissão, que também é pediatra. Então, tudo, tudo aconteceu a contento, mas eu acho que foi muito mais sorte do que, na verdade, acerto concreto, né? Então, isso é preciso que a gente veja. Os pais não tinham contato da equipe, então, e a equipe de pediatras da sala de parto desconhecia o plano de cuidados. Na verdade, a equipe de pediatras da sala de parto desconhecia o parto, né? Como a Laura falava ainda há pouco, né? Então, às vezes, aquele pediatra da sala de parto que está no plantão, ele não tinha como saber. Existe uma falha de comunicação grande entre a equipe da obstetrícia e a equipe dos pediatras de sala de parto desse hospital, né? A gente pode falar isso, eu acho que abertamente, com a intenção, lógico, de melhorar o nosso tipo de assistência em relação à equipe mesmo de pediatria, né? A equipe de pediatria não pode chegar vendida na sala de parto, ela tem que saber o que espera, o que a aguarda, né? O acerto mais importante foi o vínculo criado entre os pais e a equipe de cuidados paliativos. Esse, sem dúvida, foi de lavada o maior acerto que nós conseguimos fazer. Porque o vínculo, através da comunicação, com um esclarecimento, né? E aí, esclarecimento não é só informação. Olha, sua filha tem uma síndrome que é incompatível à vida,
com a vida e se chama Síndrome de Edwards. Não é isso, né? Ela tem algumas malformações que são incompatíveis com a vida, sim, mas até onde a gente vai trazendo isso, até quando e como a gente vai conversando com essa família, né? Então, o esclarecimento sobre a alta probabilidade de morte no nascimento, e a gente não vai dizer ela vai morrer, ela, né, a gente vai dizer que todas essas questões congênitas dela são de uma chance muito grande dela vir a falecer. Mas é uma chance, de novo, né, voltar àquela questão do sagrado dela. Né, a apropriação da gestação, maternidade atípica e a proporcionalidade das ações de sala de parto. Na verdade, eu não trago para ela uma pergunta assim, você quer que a gente entube? Você quer que a gente faça? Você quer que... Não, ao contrário, né? Ela, nesse momento, na verdade, é muito mais um acolhimento de desse sofrimento, de todo o grande risco que essa bebê tinha de morrer, e que na verdade foi o que aconteceu, e a validação, né? A validação dessa gestação, dessa maternidade, da reconstrução e o reposicionamento dessa mãe como mãe. Ela tem, sim, uma filha que está viva dentro da barriga, que está ali cuidando dela, consolando ela. Então, essa validação ela é necessária e é justamente para que a gente consiga fazer uma adequada, né? Um adequado atendimento. O respeito à vontade dos pais, a gente acertou e acertou brilhantemente nisso, então tudo foi feito com eles e para eles, estavam os dois juntos na sala de parto. Eles tiraram fotos, tantas quantas quiseram. Houve uma flexibilização de regras institucionais, como número e tempo de visitas, ela estava acomodada, ela estava bem assessorada do ponto de vista familiar, né? Ela não estava sozinha, e o acolhimento emocional no pós-óbito imediato. E aí isso foi muito interessante, porque eu estava no dia seguinte, eu soube do nascimento dela, né, dessa menina, e a morte quase que imediatamente, né? Ela ficou 10 minutos viva no colo da mãe, e eu pude, como era cesárea, né? Então eu consegui vê-la no dia seguinte. E aí ela estava muito feliz, muito feliz. Eu vou abrir minha câmera, porque aí acho que agora a gente consegue. Como é que é aqui mesmo, gente? Peraí. Aqui, né? Aqui. Pronto. Eu acho que agora a gente consegue conversar sobre isso. Acho que é muito mais interessante a gente conversar do que só falar teoricamente, né? Mas Oi, doutora. Oi, doutora. Oi! Não descompartilhou não, tá, doutora? Só apertar ali no botão do lado de sair e parar de compartilhar. Tem. Pronto. Foi? Que tal agora? Foi sim. Ok, ok. Então, assim, eu acho que o legal desse caso é a gente rever a questão de comunicação, ela é absolutamente potente para o bem e para o mal, né? Então, a comunicação bem feita, ela gera esse vínculo praticamente imediatamente. Ela melhora a elaboração desse luto dessa mãe, né? A partir do momento que ela foi bem atendida, e vejam, não é assim tão difícil, não, é uma comunicação. Eu brinco, né, com os alunos, falo, gente, comunicação é o procedimento do paliativista. Você vai na terapia intensiva, é entubar, pegar acesso, fazer, até massagear, não sei o que e tal. O procedimento do paliativista é a comunicação, é aí que a gente tem que ser brilhante. Porque depois de ter sido tão violentada através de palavras, ela merecia ter um atendimento mais humano. E eu não quero dizer humano
né? Fê me conhece muito bem, eu tenho um ranço de humanizar a medicina. Como é que você vai humanizar uma relação entre dois seres humanos? Mas é verdade quando a gente percebe que a gente tem uma falha na nossa educação médica, sobretudo médica, porque é o médico que é o responsável pela comunicação, né, de dar o diagnóstico, de dar o prognóstico, e ele pode ser violento muitas vezes, né? Então, nesse acolhimento no pós-óbito, ficou muito claro isso. Ela estava bem, ela tinha uma sensação de alívio, de bem, assim, perdi. Mas ela viveu 10 minutos, doutora. Ela estava muito orgulhosa dessa filha, muito orgulhosa. Ela mostrava as fotos assim para mim no telefone e você podia rolar a tela continuamente, eram milhares de fotos. Olha como ela era linda. Ela nasceu perfeita. E eu acho que assim, a minha vontade de trazer esse caso hoje foi justamente para a gente poder crescer nessa discussão, né? E aí eu acho que eu posso parar um pouquinho de falar e deixar permitir todo mundo falar, senão eu vou embora. Olha só, eu acho assim, a gente vem acompanhando os progressos mesmo da neonatologia, são incríveis, né? Sim. A gente está falando agora de bebês que sobrevivem com 21 semanas de idade gestacional. A gente está falando de placenta artificial que vai mudar completamente o desfecho desses meninos. A gente está falando de terapia gênica, de opções que a mãe precisa ter agora de intervenção intrauterina ou não. Mas não é mais assim abrir a barriga e fazer uma mielomeningocele lá fora e botar dentro de novo, não. A gente está falando de terapia gênica mesmo, né? A gente está falando de casais que têm marcadores genéticos e epigenéticos manifestados, que podem modificar o curso da doença dos seus filhos e que podem ter filhos modificando geneticamente eles. Então, a população e as pessoas e os pacientes, eles vão sofrer várias abordagens, né? Então, assim, isso exige mudança importante e necessária do foco em bioética neonatal. A bioética perinatal, neonatal, é fundamental que a gente consiga entender que se a gente não conseguir comunicar com as pessoas os problemas, vai ser muito difícil. Você imagina, você tem uma gestante que precisa ter um obstetra. Essa gestante, ela tem um problema. Então, esse problema precisa de um especialista. Sem dúvida. O sujeito que tem uma cardiopatia congênita, que é a doença congênita mais frequente que existe, que são 8% das doenças congênitas aí, ela realmente precisa de um cardiologista, precisa de um neurologista, de um cirurgião, de um neurocirurgião. Ela precisa, então, do obstetra, ela precisa de quem vai cuidar da doença e quem vai opinar sobre a doença. Ela precisa ter o sistema de saúde alinhado com ela precisa ter um paliativista para ajudar nesse meio de campo, e ele precisa ser pediatra, porque se ele for pediatra, se ele for pediatra, a gente diminui um profissional na cadeia. Verdade? E depois disso, essas pessoas elas precisam se falar. Então, não existe a possibilidade de alguém abordar uma gestação de alguém que tem um ser vivo dentro, que tem uma doença grave, é incompatível, não compatível com a vida, mas essa pessoa, ela tem uma pessoa viva dentro dela. Sim. Então, não é possível que alguém aborde essa mulher sem conversar antes. Nós precisamos conversar antes, por vídeo, por online, por telemedicina, de uma forma. Temos que nos juntar, conversar, combinar o que a gente acha, entrar num acordo, porque também essa mulher não pode ir para um obstetra pensando numa coisa, para um neurologista pensando em outro. Não pode, a gente tem que combinar alguma coisa. Combinamos alguma coisa, a gente vai marcar com a gestante e com o seu companheiro, se assim ela tiver,
e com alguém que ela indicar, para a gente conversar sobre o fato, né? Sobre o fato que está gerando tanto problema. Porque olha só, olha essa mulher como é que andou. Essa mulher foi para lá no Instituto Fernandes Figueira, ela é de Petrópolis, ela não tem carro, ela tem que entrar no ônibus. É uma confusão, a desigualdade é enorme. Então, está assim, a equipe tem que se falar, essa mulher tem que ser abordada pela equipe, e depois que ela for abordada pela equipe, aí tem as sensações dela, as emoções da própria equipe, e tem que ter um debriefing. O debriefing tem que dizer o seguinte: olha, eu acho isso, eu topei isso, eu concordo com aquilo, a gestante vai ser assim, e um papel escrito, sabe? Não tem um prontuário eletrônico, mas tem um documento que a gente entrega a essa mulher. E tem um documento que a mulher precisa ser aceita na unidade de saúde. O sistema de saúde precisa aceitar essa mulher com esse documento. Mas olha só, aí a gente vai, de novo, professor Evandro, para a gente pensar no grau de desigualdade que é isso. Olha só, essa mulher vai para essa peregrinação, encontra pessoas que falam do feto dela como se fosse um número, um marcador, né? Uma coisa que não importa, né? E está mexendo dentro dela. Olha que coisa incrível. Então, olha só, a gente precisa realmente entender que é o quê? É falta de tempo? É falta de conhecimento? É negligência? Eu acho que é falta de conhecimento. Eu acho que a gente precisa conhecer e dizer o seguinte: olha, colega, você é obstetra? Sou. Você está nesse hospital? Estou. Aqui você faz o seu ambulatório, aqui você tem o seu paciente, a referência do paciente está aqui, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, Luciana. É muito triste a gente saber essa história. Você quer ver? Eu anotei aqui, olha só, que dê a confiança dessa mulher. O primeiro elo de relacionamento de qualquer doença e qualquer doente com um profissional de saúde chamado médico precisa ser confiança. O cara entra no seu consultório, você fala assim, isso aqui é uma virose, ele não acredita, ele vai no consultório do vizinho. Sim. É assim que funciona. Então, assim, o primeiro elo não existiu. Só existiu com um ambulatório que não que tem que a gente acho que uma grande colaboração talvez, Luciana, seja assim, este ambulatório de cuidados paliativos, né, esse consultório, esse local de acolhimento, ele precisa fornecer para a família um telefone. E esse grupo que está lá, Luciana, ele tem que entrar no sistema do hospital, ele tem que ligar para o diretor do hospital, porque tem que ter uma regionalização, uma área de cobertura. A gente precisa andar um pouquinho mais. Porque você imagina, a gente tem desigualdade no diagnóstico, intensa desigualdade no prognóstico. Gente, nascer com 23 semanas na maioria dos lugares é morte em 100%. Nascer com 21 em Iowa é sobrevida em 65. Então, assim, a gente precisa saber o que a gente está oferecendo. Nós vamos precisar, para diagnosticar, primeiro, o diagnóstico tem que ser correto, tem que ser assertivo. Não é assertivo na maioria dos locais, estou falando do estado do Rio de Janeiro, não é. Depois, o prognóstico. Quem é o prognóstico? Aí o prognóstico depende de quê? Meu Deus, o prognóstico para uma pessoa que mora na Delfim Moreira e tem um filho com paralisia cerebral é muito triste, mas é muito mais fácil do que uma pessoa que mora no Pavãozinho, meu Deus. Então, assim, a gente precisa escutar as mulheres, a gente precisa escutar a sociedade. A sociedade, olha, a sociedade e as mulheres, elas são muito mais tolerantes com as desabilidades. Hoje, a sociedade consegue enxergar a desabilidade de uma outra forma do que enxergava 20 anos atrás. Eu tive um pai tetraplégico durante 46 anos. Era uma luta. Ele hoje, se estivesse vivo, ele teria outra visibilidade na sociedade. Então, hoje a sociedade está caminhando da empatia para a compaixão. Isso é fantástico. Isto é fantástico. Então, assim,
A gente, como profissional de saúde, vai precisar mudar, peitar o sistema. Porque, na verdade, eu até copiei aqui, olha só, deixa eu ver se eu consigo. Eu até copiei aqui o que que o sistema de saúde ele impõe para a gente, e ele impõe coisas assim. Você precisa fazer, você tem que fazer. A comunicação precisa. Comunicação é um curso. Assim, eu estava vendo um artigo no hospital em Taiwan de 4.700 leitos. Não tem hospital no Brasil. Juntando 3 grupos, não tem. 4.700 leitos. Os caras têm obrigatoriamente 40 horas de comunicação, 36 horas de comunicação teórica e pelo menos 4 horas de comunicação na sua prática, na sua prática. Então, a gente precisa rever alguma coisa. E olha só, e é muito rápido a nossa revisão, porque as coisas estão batendo na porta, os profissionais que estão saindo das universidades, eles não trazem nem empatia, sabe? É uma correria. Chegou um caso que demande trabalho, que demande sofrimento, porque outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: o profissional de saúde também está encurralado, porque ele também, olha só, você imagina, bota um cara para analisar um caso desse, aí ele tem um filho deficiente, o pai dele morreu ontem, ele está de plantão amanhã, o pai dele morreu ontem, ele tem que conduzir isso, ele vai conduzir errado. Então, assim, eu tenho uma dúvida enorme se dentro dos próximos 10 anos a gente consegue reverter e melhorar isso. Porque quando a gente fala com uma mãe assim de um bebê de 25 semanas, gente, por outro lado da prematuridade, vai estar tudo bem, o filho tem hemorragia grau 3, mas ela vai correr para lá, correr para cá. A gente tem que saber o que ela é capaz e tem que respeitar o que ela é capaz. A gente não respeita. E se ela pula uma consulta, uma consulta de neurologia num instituto desse famoso, ela não consegue marcar o segundo, gente. É muito complicado. Então, assim, eu acho que todas as vezes que a gente puder, Luciane, todas as vezes que eu puder, eu vou estar nesse embate, eu vou estar defendendo a desigualdade, porque é uma desigualdade absurda que existe, até da manifestação da doença, até da informação e da manifestação gênica pela epigenética. Então, são coisas que a gente vai precisar, nesse caminho nosso, brigar muito por. Eu chefio hoje 280 pessoas. São 280 cabeças completamente diferentes. Eu preciso conhecer qual o plantão que pode falar determinadas coisas, porque eu tenho profissionais que não conseguem estar no embate, ou porque não conseguem por si, não estão fortalecidos o suficiente, ou porque estão exaustos e cansados de tanto trabalhar para cumprir a sua função financeira. E cuidados paliativos, a gente precisa, primeiro, conhecer, porque temos que conhecer. A gente precisa se treinar em comunicação, mesmo na comunicação dos cuidados de crianças que não são paliativas. A gente precisa entender como é que a gente vai comunicar, porque a gente não sabe comunicar. E assim, a bagunça que acontece é sempre assim: olha, vem cá, conversa aqui. O que está havendo? O pai diz para você, ele tem medo de dizer, porque ele tem medo do que vai acontecer, da retaliação que pode acontecer. Mas ele conta para você, porque ele está triste, porque ele não espera o que você vai falar para ele. E você precisa saber que você não pode falar a fala dele, você pode fazer o diagnóstico, o prognóstico, juntar essa coisa aqui, discutir com a sua equipe, diagnóstico e prognóstico não tem jeito, porque eu tenho que tratar. Eu só posso tratar se eu fizer diagnóstico. E aí eu tenho que conversar com a família e alicerçar a família. Na verdade, eu vou parar de falar também, Luciana, porque eu acho que eu falo mais que você. Na verdade, comunicar não é apenas explicar o diagnóstico ou opções terapêuticas, é construir sentido junto com o outro. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter alguma saída para essa angústia que gera. E deixa eu falar uma coisa para vocês.
levantei aqui uma coisa interessante. Quantas mortes em 2019? Em 2019, quantos nasceram no nosso país? 2.923.535 bebês. Quantos morreram como feto? 29.105 bebês. Olha a quantidade de trabalho que se tem. Quantos morreram até 28 dias? 24.500 bebês. E quantos morreram até um ano? 38.600 bebês. Isso são os nascidos vivos. Agora a gente vê quantos e os abortamentos. Se a gente considerar só os abortamentos legais, né, que são, é difícil você ter condição de fazer um abortamento que não caia na anencefalia. Então, são 1.600 a 2.000 por ano. Se você considerar os clandestinos, vai para 500.000 por ano, gente. Então, assim, olha a quantidade de sofrimento que um ser humano, chamado mulher, chamado gestante, tem na sua vida. Então, assim, eu não sei como é que a gente vai resolver isso, mas a gente tem que levantar essa bandeira, a gente tem que informar, a gente tem que trazer os jovens profissionais para uma reflexão dessa. E parabéns, Luciana, pela condução e pela ajuda que pôde ser dada a essa mulher para o desfecho ser menos ruim, né? Que para ela foi um desfecho que deu paz a ela. Então, parabéns por esse caminho. Obrigada, Laura. Só para deixar assim bem claro, depois desse caso, nós da comissão criamos então um documento que facilita isso, né? Assim, embora não haja necessidade, mas é sempre bom para a gente prevenir prevenir, né, sofrimentos, agressões a mais, mas não só, né, dar segurança para esses pais, para que a sala de parto não seja mais um dos traumas, né? A gente aqui em Petrópolis, o Hospital Alcides Carneiro recebe os alunos da Unifase, que é a faculdade que tem aqui medicina, né? E a gente recebe os alunos também. Então, os alunos do 10º período, eles têm a oportunidade de passar 6 semanas com a gente, rodando com a gente, né? É um dia na semana somente, mas são 6 encontros, e aí com isso eles têm a oportunidade de entender exatamente isso que a gente está falando, né? Qual é a atuação em cuidados paliativos que é mais primordial. Então, quando você fala em confiança, a gente só consegue confiança com quem a gente está bem vinculado, né? E o vínculo ele se dá através da comunicação. Então, assim, pensando nisso, né, de qual vai ser a nossa cara da medicina no futuro, imagina a gente está falando de coisas tão sofisticadas, né, tratamentos tecnológicos tão sofisticados e a gente não consegue conversar adequadamente, sem ser violento, né? Então, assim, é muito anterior, né? Então, como é que a gente forma o médico que não depende, né? A gente, em cuidados paliativos, a gente não tem grandes tecnologias, Não. a não ser o aprimoramento do ser humano, cuidando do outro, né? Então, assim, passa pela comunicação. E é por isso que a gente escolheu falar desse caso, né? Justamente pela gravíssima forma de comunicar, que atrapalha muito mais do que ajuda, na verdade, né? Informação ela tinha. Quando ela chegou para mim, ela já sabia tudo. Tudo, tudo, tudo. Sabia do diagnóstico, do prognóstico, sabia tudo. E super sofrida, né? Super sofrida. Então, assim, lamentavelmente, ela não chega para mim com encaminhamento. Ela marcou a consulta e eu não tinha, assim, não tinha referência contra referência, sabe? Um papelzinho, uma cartinha, um bilhetinho, nada. Então, tudo foi descoberto, assim, junto com o prontuário e a mãe que contou, né? Então, foi uma consulta, assim, bastante reveladora mesmo, desde o início. Talvez, Luciana, no estado do Rio, e assim, nesse último Congresso Brasileiro, a gente fez no curso de cuidados paliativos
a gente fez uma proposta de juntar pessoas, né? Então, talvez no estado do Rio, a gente pudesse pensar na junção de pessoas, porque hoje a gente pode fazer isso por telemedicina, meu Deus. Eu posso ver a barriga da moça fazendo assim, o pezinho chutando. Então, assim, é muito fácil. Então, eu acho que se a gente conseguisse ter um grupo que pudesse, e assim, eu mandei uma cópia de um livro, depois Fernanda pode passar aí para a Soperge. Ele é um livro, aqui, ele está aqui. Olha só, Morte Perinatal. Ele foi um simpósio que aconteceu na França, de um grupo chamado Agapa, que é uma legenda significativa. O que eles têm? Eles têm um grupo tem voluntários, tem médicos que atuam, é um ambulatório enorme, que tem um site, toda a população pode acessar. Então, se a gente criasse via sociedade, porque eu acho que a gente tem que criar via sociedade, se a gente criasse via sociedade um grupo onde as pessoas pudessem acessar, aí acessava esse grupo, acessava um dia Luciana, um dia Fernanda, um dia Laura, e a gente tivesse essa mulher controlada. O que eu falo essa mulher controlada? Essa mulher, onde ela vai parir? Se ela parir 3 horas da manhã, ela vai para perto da casa dela, mas perto da casa dela conhece o problema dela. Se a gente pudesse ter isso, seria muito interessante, porque a gente já estava ajudando muito o sistema. Porque o sistema, se você for olhar as definições de cuidados paliativos do Ministério da Saúde, elas contemplam regionalização, elas contemplam referência e contra-referência, é perfeito. Só que a gente não faz e não consegue fazer. Eu acho que não consegue fazer, Luciana, eu já pensei de várias formas. Hoje eu penso que por desconhecimento. Se você sentar 10 profissionais, eu acho que eles não sabem exatamente o que a gente está falando. Porque eu acho que até a palavra paliativo, ele tem que sumir. Eu acho que tem que ser cuidado mesmo, sabe? Como é que você vai cuidar de alguém que tem um luto antecipado? Você tem que cuidar desse alguém, né? Então, assim, eu acho que se a gente pudesse pensar, e eu me coloco à disposição para pensar nisso, de a gente criar um grupo online e um grupo que as pessoas pudessem acessar para cuidar um pouco delas, entendeu? E aí a gente tinha voluntários, a gente convidava pessoas da psicologia do ser, porque olha só, é outra coisa grave, é a condição socioeconômica dessas pessoas, né? O serviço social tem que ser acessado de forma emergencial. Então, assim, talvez seja uma coisa para a gente pensar. Vou depois conversar com você, Fernando, para ver se a gente pensa nisso. Olha só, a gente tem uma fração de crianças assim bem formadas, bem nutridas, órgãos, sistemas perfeitos que nascem no primeiro minuto de vida e fazem apigar abaixo e são asfíxicos. E morrem em um percentual enorme no nosso estado, ou então fazem paralisia cerebral grave. Uhum. Essas pessoas, elas precisam ser ajudadas. Essas pessoas precisam ser escutadas. Esses serviços precisam ser referenciados ou não. Outra coisa, qual é o local que essas mulheres vão parir? A gente precisa saber que local que estão preparados para isso. Tem local que não está preparado, meu Deus. Então, assim, a gente precisava tentar, como sociedade, se a gente pudesse, começar a mapear um pouco essa população, porque essa população precisa muito da gente, né? Sim. Gente, eu queria pontuar também assim algumas coisas, né, que para falar um pouco dessa questão da comunicação sensível, né? Eu acho que o público, né, que a gente queria atingir são as pessoas que lidam, né, no dia a dia com essas mães, né? Quando a Lu traz esse caso, traz um desconforto muito grande, né? Me trouxe um desconforto muito grande, né? E eu fiquei pensando assim, existem muitas fases no processo durante toda a gestação dessa gestante, que todos nós precisamos ficar atentos.
Então, assim, é desde o maqueiro, desde do recepcionista de um hospital. Isso começa quando o paciente vai fazer lá o seu primeiro ultrassom, até o momento que ele se despede do hospital. Às vezes ou com um filho com uma condição grave, indo para casa através de home care, ou com um filho morto. Né? Então, essa gestante ela pode passar por uma sequência de violências. Eu queria falar, eu anotei um pouco algumas coisas do que a Lu falou, né? Mas o que é importante a gente atentar? Hoje, né, a gente faz um diagnóstico muito precocemente de doenças congênitas, de malformações, e é um desafio, porque desde o início, quando a gente começa a lidar com essa gestante, o que a Laura falou, né? A gente precisa adquirir um vínculo de confiança, porque a gente vai influenciar essa gestante, isso vai interferir na tomada de decisão dela no momento em que ela tiver que tomar uma decisão sobre o seu filho, na assistência perinatal, durante toda a assistência. Antes, se vai haver um aborto ou não, né, nos casos que são permitidos, ou depois, em que cuidados, no plano de cuidados dessa criança, na sala de parto e nos dias né, após o nascimento, muitas vezes. Né? Então, assim, o que eu ouço, às vezes, de algumas mães, e que a Lu falou, no momento em que ela vai fazer o ultrassom, é muito importante a gente prestar atenção no nosso não verbal. Né? Então, é comum eu ouvir de pais, olha, o médico começou a fazer uma cara, ele olhava o ultrassom, ele fazia uma cara, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, aí ele saía da sala, discutia com alguém, voltava, saía, voltava e nada me falava. Outros, olha, é melhor você não olhar, porque ele é muito mal formado. Sem sequer ter tido cuidado de falar antes, de respirar e falar, né? Tá falando que ele é mal formado, como se ele estivesse falando de uma pequena alteração. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente não precisa falar com urgência. Quando a gente atenta para um diagnóstico, um possível diagnóstico de uma malformação, nem sempre a gente precisa falar imediatamente. A gente pode esperar. A gente pode, inclusive, fotografar. A gente pode acionar o obstetra. Olha, essa paciente tem uma malformação. Provavelmente o obstetra é a pessoa com quem aquela gestante tem maior vínculo. A comunicação, a base da comunicação é a confiança. A Laura falou, né? Isso tem artigo que mostra isso, né? Um artigo do Daniel Forte fala: a base da comunicação é a confiança. A gente precisa ressoar emocionalmente com essa família, estar em sintonia. Por último, a gente dá informação. Para a gente fazer isso, para a gente dar a informação, esse obstetra tem que ter recebido a informação de que existe uma malformação. O obstetra, o ideal é que se faça é que exista uma reunião formal para que isso seja comunicado à família. E, na melhor das hipóteses, que seja uma reunião interdisciplinar. Isso. Se estiver num hospital, muitos daqui estão em hospitais, escola, né? Onde há condição de fazer isso. Eu sei que a gente trabalha numa situação de falta de tempo, uma série de questões, né? Às vezes é difícil você coordenar todos os especialistas, mas é muito importante, hoje em dia a gente pode fazer isso online, né? Então, sentar, organizar de forma multidisciplinar, saber efetivamente o que essa criança tem, depois conversar com a família. Quando a gente conversa, a gente acolhe, a gente traz a informação, a gente ressoa, porque quando a gente fala da gravidade, muitas vezes o que a gente ativa naquela família, e que bom que a gente faz isso, é a esperança de um milagre, a esperança de que a gente esteja errado. Eu ouvi de uma mãe que eu acompanhei a gestação até o fim, e ela falava assim: Fernanda, até o fim eu tive a esperança de todo mundo estar errado e do meu filho nascer bem. Apesar dela ser consciente, dela ter feito o plano antecipado de cuidado, mas ela não perdeu a esperança dela até o fim, certo? Então, a gente vai mobilizar isso na família. Depois que a gente dá uma notícia difícil, a gente não precisa
tentar desfazer o que a gente fez. Então, a gente não precisa falar para a mãe assim, olha, pelo menos você tem outros filhos. Um filho não substitui o outro. Você é jovem, você é saudável. Isso não, a gente não consegue. Quando a gente dá uma notícia dolorosa, a gente não consegue aliviar essa dor. Não existe a gente falar de dor sem causar dor. E nesse momento o que a gente precisa é acolher, é estar do lado, é estar junto, é assegurar o tempo inteiro que essa família não vai estar sozinha. Isso é uma comunicação sensível. A comunicação não é falar, a comunicação muitas vezes é ouvir. É ouvir o que essa mãe tem a falar. É dar tempo ao choro dessa mãe. É ter preparado antes essa mãe para ela não estar sozinha na hora que ela for receber a má notícia. É tentar criar uma oportunidade dela estar junto com o esposo, junto com alguém de sua referência, certo? E a gente dá a informação. E num terceiro momento é que a gente vai fazer de fato um aconselhamento dessa gestante. Ela vai ter confiança na gente. Ela não sofreu tanta agressão, ela não sofreu tanta violência, né? E a gente vai estar apto para aconselhar. Como vai ser esse plano de cuidado? Quem é importante estar na sala de parto? Quando a gente... Muitas vezes a gente consegue prever a criança que vai nascer, mas algumas vezes a gente não consegue. E a criança nasce com uma malformação. A gente tem que também tomar muito cuidado, os pediatras que fazem sala de parto, com o nosso não verbal também. De não fazer uma cara esquisita, de não fazer uma cara, nossa, que esse menino é mal formado. A gente não precisa ter urgência de falar isso para a mãe. Não precisa ter urgência. A gente vai ter um tempo oportuno de falar. Hoje eu ouvi de uma mãe que a mãe percebeu, porque a filha dela, ela não tinha nenhum diagnóstico pré-natal, mas ela nasceu com uma doença neurológica, que agora está sendo feito diagnóstico, e a mãe falou para a neonatologista, olha, eu estou percebendo que os bebês choram bastante aqui, mas a minha filha não chora. E aí a neonatologista falou, passando no corredor, deve ser por causa do quadro neurológico dela. Ela ainda não sabia que ela tinha um quadro neurológico. Ainda estava em investigação. E ela passou no corredor falando, deve ser por causa do quadro neurológico dela, que ela não chora. Então, olha quanta violência, né? Então, assim, então, voltando ali para a sala de parto, a gente não tem urgência de falar que aquela criança tem uma malformação. A gente não tem urgência de falar que ela tem síndrome de Down. A gente pode esperar a família. A gente pode esperar um momento oportuno de perguntar para a mãe se percebe alguma diferença nele. Você acha que tem alguma coisa diferente no corpinho dele? Né? E a gente falando devagar, com cuidado. Quando a gente faz o diagnóstico de uma malformação, de uma trissomia, de uma doença que seja aqui, entre aspas, incompatível com a vida, a gente não precisa falar isso para a família. O seu filho tem uma doença que é incompatível com a vida. Mesmo que a gente ache que aquela criança vai morrer, mesmo que seja, de fato, uma doença que vai levar a criança ao óbito, sei lá, às vezes nos primeiros minutos ou horas de vida, ou dias. Mas a gente não deve falar, por quê? Primeiro, porque a Luciana falou bem, olha, a mãe falava, ela me acalenta aqui. Ela tinha vida ali dentro daquela barriga. Então, não é incompatível com a vida. É uma vida pequena, mas é a vida que foi possível. E, às vezes, essa criança vai durar 2 horas. E a vida possível foi de 2 horas. Às vezes, a criança vai durar um dia. E a vida possível foi de um dia. E, às vezes, nessa vida possível, foi a vida que o irmão foi conhecer. Foi a vida que ela tirou muitas fotografias. Foi a vida que ela colocou o sapatinho vermelho que ela gostaria de colocar para sair da maternidade. Foi a vida que a mãe colocou a roupinha nela para ela falecer. E, além disso, quando a gente fala que é uma doença incompatível com a vida, uma malformação, a mãe
ela já começa um luto e ela se prepara para aquele óbito. E tem doença incompatível com a vida que dura 1 ano. E a mãe vai ter que lidar com aquela perda novamente, dali a 1 ano, e vai ter que viver com aquela questão incompatível com a vida. Para que a gente precisa falar que é incompatível com a vida? Isso é desnecessário. Então, isso faz parte da comunicação sensível, né? A gente não precisa falar que é incompatível, a gente não precisa falar que é uma doença letal. Vamos viver o que a gente tem. E o que é importante para a gente? Bora fazer no plano de parto, né? Bora fazer, programar o que é importante para aquela família. E uma última coisa que eu gostaria de chamar a atenção, assim, para o pai, né? Eu tive um paciente que ele falou assim, olha, Fernanda, você foi a primeira pessoa que falou comigo, porque todos falavam com a minha esposa. Tudo bem, a esposa dele era médica, então a gente, como médico, se sente mais tranquilo em falar com outro médico. Mas, primeiro, aquela mãe não estava no lugar de médica, estava no lugar de mãe. Então, a gente não tem que falar termos técnicos médicos com ela. E segundo, o pai está ali. Então, ele também merece que a gente tenha uma comunicação sensível com ele, que a gente adquira confiança antes da informação, que ele também dê opinião no cuidado. E na hora da sala de parto, eu falei assim para ele, você quer botar ela no colo? Aí ele falou, mas eu posso? Eu falei, claro que pode, né? Então, o pai está ali, gente, ele não está ali, né? Não é só a mãe. Então, tem muitas coisas que a gente precisa olhar. Mas, assim, eu acho que a maior informação que eu queria deixar aqui é assim, se a gente não tem o que falar, não fala nada. A gente não vai tirar a dor daquele paciente. A dor está ali. Existe um motivo real para ter dor. Às vezes, o que a gente tem que fazer é ficar quieto do lado daquela pessoa. É só dizer, sinto muito. Você não vai ficar sozinho, eu vou estar com você até o fim. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Eu acho que é algo que me pega, assim, né? Eu acho que o mínimo que... Quem não sabe o que falar, não fala nada. Mas tenha um olhar empático, tenha um olhar de conexão. Isso é comunicação. Você se conectar com o seu paciente é a comunicação. A Ana Gabriela levantou a mão para falar, né? Pois é, eu ia interromper vocês com todo carinho e afeto que eu tenho por vocês. É só porque faltam 13 minutos para acabar a nossa sessão e nós temos 40 colegas. Pode ser que vamos dar oportunidade. Eu acho que a interatividade é muito importante para que vocês que têm experiência possam responder e tirar as dúvidas das pessoas que estão participando com a gente. Desculpe ter intervir, mas por exemplo, a doutora Ana Gabriela já tinha levantado a mão há algum tempo. Não sei se tem algum outro colega que quer tirar dúvida, quer fazer um comentário. Por favor. Obrigada, professor Evandro. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer, né? Foi muito bom, doutora Luciana, um caso excelente. Doutora Laura também, com uma visão, né, ampla, né, até social. E concordo com vocês, falta para a gente treinamento, né? Eu vou até compartilhar rapidamente um caso que eu usei o protocolo Spike, né, que a gente tem mais acesso, eu acho, de uma mãe que teve um bebê sindrômico, cujo todo pré-natal foi normal. Foi uma história bem difícil para ela, porque a expectativa era de um filho normal, e ela já tinha 2 outros óbitos de filhos com síndrome genética. Então, o casal estava extremamente feliz. E aí, quando nasceu, era um outro bebê. E eu estava de plantão na UTI quando eu vi pela primeira vez. Quando eu estava no plantão à noite, ela estava vendo o bebê pela primeira vez, porque ela não quis ver na sala de parto, né? Foi uma cesárea. E ela chorou muito. E aí, dentro desse protocolo, né, eu esperei eles saírem, não ia abordar no salão. Vi que a mãe estava internada, procurei no quarto, num ambiente mais íntimo, né? Para me botar à disposição. Olha, eu sou na médica, tu tá de plantão. E aí eu pude ouvir a história deles. O pai me mostrou a foto, o pai não chorou, ele estava realmente em estado de choque. Ele mostrou no celular a foto do outro filho, era idêntico. Provavelmente a mesma síndrome que eles não tinham diagnóstico, né? E aí no acolhimento eu falei, olha, você pode ser mãe também, né? Assim, a condição do bebê atual, ela não impede você de ser mãe, né? O seu bebê tá lá, você pode pegar, eu vou botar ele no seu colo, se você quiser. Perguntei se ela tinha pego na sala de parto, ela disse que não, né? E aí eu ofereci, a gente conseguiu fazer isso. Era uma suspeita de AMI0, o bebê nasceu com fraturas, né? Um bebê assim bem complicado. Ela tinha medo de pegar. E aí no outro dia ela foi já mais confiante.
já foi sorrindo, já quis pegar o filho, né? A gente quebrou aquela barreira de que não, meu filho não é filho, né? Já que ele nasceu com uma síndrome, então não vale a pena. E essa mãe mudou a visão, esse pai, e eles foram pais, exerceram a paternidade deles por 25 dias, porque foi o tempo que ele durou na UTI. E a minha pergunta também, doutora Laura, para todos vocês, é sobre o capelão hospitalar, né? Porque no INCA 4 tem, aqui no Complexo Américas do Rio de Janeiro tem, no Complexo Américas de São Paulo tem, na AP Vida de São Paulo também tem. Será que se a gente acessasse a espiritualidade, não seria mais um apoio para essa família, doutora Luciana, doutora Laura, né? Da equipe Multi? Queria saber um pouco da opinião de vocês também, porque a gente tem visto isso crescer, né, de uma forma bem legal, né, usando o sagrado, né, estimulando a fé. A gente tem vários estudos, né, que corroboram o melhor prognóstico quando o paciente exerce a fé e a oração. Não vou me alongar muito não, gente. Obrigada. Eu acho que... Obrigada, Ana. Eu vou contar uma história muito, muito rápida. É bem rápida. Eu acho que é perfeita a sua colocação, né? Quem costuma trabalhar essa questão dos sagrados, do que transcende, a gente não tem capelão no hospital. Tivemos anos atrás, mas com a pandemia eles foram retirados e depois não conseguiram mais voltar. Esse é um projeto que a gente ainda tem, tá? Então, de voltar a capelania lá no hospital para gente. Eu acho que é isso, assim, porque senão a Laura não consegue falar. Se der tempo, eu falo. Olha só, a gente não tem capelão no hospital, né? Mas eu estou numa cidade do interior do estado do Rio. Eu não estou no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente sabe o endereço da casa do padre, a gente sabe o endereço da casa, a casa da Umbanda, do Candomblé, da Mãe de Santo, a gente sabe tudo. Então, e a família sabe tudo. Então, é Sim. muito frequente, nos casos de pacientes terminais e pacientes que a gente conversa com a família e os faz entender da, da pouca condição terapêutica que a gente consegue levar para a cura, aí a gente tem a visita dos padres. E é engraçado que eles não vão uma vez só. Eles vão rotineiramente, sabe? Eles combinam, eles pode subir daqui a 3 dias, pode subir daqui a 2 dias, e tem aquele todo o ritual do catolicismo, que é a água benta, é dessa maneira. Aí os padres já sabem até que tem que lavar a mão, que tem, que tem que colocar máscara. Então, a gente tem esse pedacinho aqui que a gente faz, mas eu acho que tem que haver essa condição do sujeito se agarrar em alguma coisa. Porque, na verdade, assim, quando a gente vai ver, ter esse problema no nascimento de um filho é começar a pensar no impensável, gente. Não tem como ser diferente. E, assim, eu fico achando razoável demais quando uma mãe que você coloca para ela no pré-natal toda a problemática dela e ela faz, mas eu acredito em milagre. Porque, caramba, graças a Deus. Sabe por quê? Porque ela vai passar 8 meses, 7 meses com um bebê dentro da barriga que ele não pode morrer antes de ser, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa abrir o nosso conhecimento, abrir a nossa cabeça e abrir a nossa recepção com bem-estar, entendeu? Porque, sabe, Ana, eu acho que tudo isso passa pela desinformação. Eu acho que os nossos colegas, eles não fazem diferentes porque não fazem. É por causa de desinformação, porque você desceu ou subiu, foi no quarto da mãe. Você precisa ter coragem, porque você tem que ter um enfrentamento. Você tem que ter coragem de acolher o próximo.
Então, assim, eu acho que isso passa pela falta de informação. Você pegou um protocolo e começou a aplicar. Você viu que não podia falar em pé, não podia falar no meio de todo mundo, você foi no quarto, aí você começa a segunda fase do protocolo. Eu acho que, assim, se as pessoas pelo menos pegassem um protocolo, né, um Spikes ou qualquer outro, botasse aquilo ali no protocolo de comunicação, eu acho que já adiantava muito. E assim, nascer um bebê que você não sabe, você não é obrigado a saber tudo. Você também pode dizer eu não sei, né? Então, assim, você pode dizer eu não sei, eu vou saber daqui a pouco, mas eu não sei nesse momento, eu vou ajudá-lo dessa forma. Então, assim, tem muitas formas de você se fazer médica, porque isso é se fazer médico. Gente, não tem outra saída. Ou a gente entra, principalmente o pediatra, mas eu também acho que a doença oncológica é igual, eu também acho que a doença reumatológica é igual, a genética é igual. Então, eu acho que para você se fazer médica, primeiro você tem que ter um arsenal para você entender o diagnóstico. Então, você tem que estudar para você fazer o diagnóstico. Você tem que estudar para fazer o prognóstico. E você tem que se disponibilizar com coragem para esse enfrentamento, porque é um enfrentamento. Não tenha dúvida. E não é todo mundo que tem esse enfrentamento como o querer, entendeu? Então é difícil. Eu talvez eu sou intensivista pediátrico também. Eu tenho muito mais dificuldade na pediatria. É muito mais dificuldade. Eu tenho muito maior facilidade na neonatologia. Mas eu acho que é uma questão só minha, né? Então, eu acho que se eu tiver que lidar, e eu lidei algumas vezes na minha família com doença oncológica, que eu também tive que enfrentar, e tive que entender, e tive que perguntar, e tive que saber como é que diagnostica, como é que é o prognóstico, o que que eu posso fazer, né? Eu me lembro que eu meu cunhado teve um sarcoma, e eu chegava lá e não comia de jeito nenhum. Eu falei, o que que você quer? Se tivesse uma picanha, e ele estava em São Paulo, do fogo de chão, eu falei, é para já, sabe? É para já. Não come essa carne ruim do hospital, eu vou lá comprar uma picanha, sabe? Então, o que você pode fazer para o doente? Eu não podia fazer nada para a doença oncológica, porque eu não conheço nada de doença oncológica, mas eu podia levar a picanha para ele, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer, só que a gente tem que ter conhecimento, coragem e enfrentamento. Eu acho que está faltando conhecimento, e eu acho que a gente, com o conhecimento, vai brigar pelo enfrentamento. Só para objetivamente, muitas vezes a gente não tem um capelão, mas é importante assim, faz parte da anamnese, faz parte da avaliação multidimensional do paciente. Então, se você tem já um plano antecipado de cuidado, um plano de parto, você já falou sobre isso com a família, então ela vai chamar a pessoa da sua comunidade religiosa, a gente estimula que os rituais sejam feitos, qualquer que seja a religião, e se for o caso da criança nascer sem o diagnóstico prévio, é isso, também estimular. Muitas vezes a família não sabe que é permitido. Então a gente estimula, pergunta se é importante para ela que tenha alguém que seja sua referência espiritual, Olha independente só, de capelão ou não. já aconteceu da mãe angustiada e falar, doutora Laura, olha só, meu filho morreu pagão. Eu falei, não morreu pagão, a gente rezou, a gente rezou um Pai Nosso por ele. E sabe, não custa nada você, primeiro você fazer, né? Você também não pode ficar mentindo para ninguém. Mas você pode fazer, se você tiver a fé de fazer. Então, eu acho que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz. Acontece que a gente precisa ser muito fortalecido. Nós precisamos fortalecer os nossos profissionais. Eles estão fragilizados demais. Eles carregam tudo que todo mundo carrega e ainda precisam ajudar quem carrega uma dor enorme, que é uma mãe, é um pai, entendeu? Então, a gente precisa se fortalecer. A gente precisa entender primeiro quem somos nós e o que que a gente pode fazer. Porque, assim, eu acho que nós não podemos ser iguais a engenheiros. A gente tem que ser
muito mais do que engenheiros, porque engenheiros vão fazer o diagnóstico e o prognóstico. Parou. Nós precisamos fazer muito mais do que isso. Gente, uma coisa também que me ocorreu agora é que a gente também tem que tomar o cuidado para a gente também não ser violento quando a gente está diante de uma família que é ateia, por exemplo. Então, Sim, se a os gente pais tem são isso tudo. ateus, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar tenha fé em Deus, tenha fé, não sei, né? Então, isso faz parte também do nosso respeito. É. Ninguém precisa ter fé em nada, né? E Olha, espiritualidade não é igual a religião, mas é a, muito comum a gente ouvir essas queixas dos pais também. a gente tem muito Os pais que problema, são tinha muito problema, por exemplo, com testemunho de Jeová. E a gente transfundia muito mais do que transfunde hoje, né? Graças a Deus a gente diminuiu o número de transfusões. Então, eu dirigia Fernando Magalhães. E aí era um problema. Todo dia tinha problema. Eu falei, gente, não tem problema. Nasceu, eu tenho uma ordem judicial que eu guardo numa gaveta fechada. Só vou tirar se precisar. E aí, uma das vezes, a mulher teve trigêmeos, um bebê faleceu e tinham 2 bebês muito graves. E aí, a pergunta que eu fiz para ela: você vai gostar menos das suas 2 filhas se receberem transfusão? Aí ela falou: não, eu vou gostar igual. Eu falei: então faz o seguinte, vai para casa descansar, porque eu preciso transfundir, a menos que você me coloque em um outro hospital que eu possa levá-las, que trate de outra maneira. Então, assim, a mãe chorou, ficou triste, no outro dia ela voltou. E ela gostou igual das filhas dela. Então, assim, a gente precisa saber o que a gente vai falar. A gente precisa realmente que as pessoas criem confiança em nós. Se as pessoas não tiverem confiança em nós, parou tudo, não tem jeito. isso. É isso, né, professora? Quando a gente está 1h40 agora. Alguém para fazer mais uma pergunta? Professor, seu telefone, teu áudio está desligado. Eu vou falar 1 minuto e meio. Primeiro, dizer para a doutora Fernanda da alegria de estar com vocês, a doutora Luciana também. Eu estou na Sopérgia, sei lá quanto tempo, mas foi uma coisa muito legal estar com a gente ter esse departamento científico de cuidados paliativos e medicina da dor com a gente, porque acrescenta muito. Eu gostei muito da apresentação da Luciana, das observações da doutora Laura e também da doutora Fernanda. Eu acho que foi, para quem assistiu, eu acho que foi muito legal. A Luciana apresentou de uma maneira assim, muito tranquila, falando exatamente o que eu acho que deveria ter sido transmitido. Eu não vi nada de slide que estava mal feito, o slide estava super legal. Então, eu estou assim, super feliz de ter sido. Quer dizer, eu me coloquei como apresentador de vocês. Eu sou alergista e imunologista, embora professor de pediatria, mas estou na área da alergia e imunologia. Mas eu falei, eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Então, vocês deram uma contribuição muito grande para o pediatra geral, né? Como é que a gente tem que se comportar a partir de agora. E esse departamento vai ser muito importante daqui para frente. Tá bom? Então, é uma mensagem final de cada uma, assim, rapidinho, para a gente encerrar. Por favor. Bom, eu agradeço pelo convite, assim, já tinha falado isso no início, mas toda a diretoria, né, da Soperj desse triênio, ficamos muito felizes com isso e esperamos fazer jus, né, ao convite e que venham novas reuniões. Contem sempre conosco, que possamos, de fato, antes de chegar na frente do nosso paciente, pensar: eu estou sendo adequado, eu estou sendo sensível, eu estou cuidando dele como se eu estivesse cuidando de um ente querido. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso. Será que esse paciente está passando por uma situação difícil e eu não estou vendo? Né? Quando a gente entra num hospital, são tantas cabeças, são tantas pessoas vivendo situações difíceis, né? Então, sempre entrar com essa sensibilidade. Sempre quando a gente fala com um paciente, qualquer que seja, para tratar uma dermatologista, uma dermatite, vamos com cuidado, com atenção, com empatia, né? Acho que é isso que fica. Eu acho que nessa nossa jornada, né, nessa nossa profissão, eu anotei aqui
o que os alpinistas diriam? Os alpinistas diriam que precisamos ser companheiros de cordas sólidas e confiáveis, com os quais é possível contar quando se trata de atravessar passagens delicadas. Diante do vazio, a corda que conecta e garante é uma realidade forte. Eu acho que essa seria a minha mensagem. Eu acho que a gente precisa se juntar mesmo e tentar segurar a corda com firmeza. Bom, pessoal, eu queria só agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês, né, tudo isso que a experiência vai mostrando para a gente, né? Esse caso foi um caso muito importante, de muita dor, assim, para mim também, né? Tudo que ela me comunicou, ela comunicou para alguém, foi para mim. Eu ouvi. Todo aquele sofrimento foi compartilhado e foi sentido. Eu acho que é importante também a gente tocar nesse assunto, né? De quanto a gente acaba por sofrer quando a gente ouve o que a gente ouviu aqui hoje. Mas o sofrimento por si só não basta, né? Então, o sofrimento com ação, com alguma coisa, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher e esse pai hoje, agora, objetivamente? Porque uma semana depois esse neném já tinha nascido. Tinha que ser naquela semana, tinha que ser naquela hora. Então, eu acho que esse talvez seja o meu recado final, assim, né? Que a gente aprenda finalmente a se comunicar de forma efetiva e de forma empática. E que, de fato, a gente passe a cuidar das pessoas com quem a gente lida. Dessa forma, cuidando, observando, antecipando as dificuldades do caminho, as dificuldades de lidar, os sofrimentos que podem acontecer e caminhar junto. A Fernanda falou uma coisa que é essencial. A gente não pode amenizar uma dor. A gente não consegue. Quando a gente traz uma notícia difícil, essa notícia dói. E não dá para passar a mão na cabeça no sentido de, olha, mas vai ficar tudo bem, tá? Não, você não sabe se vai ficar tudo bem. Mas eu sei te dizer que você não vai estar sozinho nessa caminhada. Esse é o lance, né? Então, assim, como é que a gente consola a dor de uma mãe dessa? Estando do lado. E muitas vezes bem caladinha, porque não tem o que dizer quando você tá para perder o seu filho. Às vezes não tem palavra que chegue, mas a presença, a companhia, sozinha não tá. Isso é importante para eles, para essas mães, e a dor precisa ser vivida, né? A Ana Gabriele falou aqui, e precisa mesmo, mas não sozinho, talvez acompanhado, né? Acho que é isso, gente. Se deixar, a gente vai falar a noite inteira. Bom, muito obrigado, Luciana. Obrigado, Fernanda, doutora Laura, pela brilhante evento, que eu acho que acrescenta. Pena quem não assistiu perdeu, mas eu gostei demais, sabe? Eu gostei demais. Parabéns para vocês três. Todas três. A Luciana apresentou o caso clínico, mas a doutora Laura e a doutora Fernanda complementaram. Parece que estava tudo muito casadinho, assim. Eu acho que foi muito legal a participação da Ana Gabriela também. Então, vou tomar a liberdade de encerrar essa sessão, agradecendo muito a vocês, esperando estar com vocês no futuro próximo, para a gente discutir mais medicina, mais pediatria, mais áreas de atuação. E a gente precisa estar junto sempre, como disse a doutora Laura. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada.